Letras de esquina. Olá, eu sou a Emily, aluna do 8º período de Direito da Universidade Estadual de Goiás. Sejam bem-vindos ao Marcas da Morte, um episódio especial sobre a medicina legal. Hoje você vai conhecer um pouquinho sobre a ciência que transforma o corpo da vítima na principal testemunha de um crime, mediante a tanatologia forense. Essa palavra advém do grego thanatos, que significa morte, mais logia, que significa estudo, ou seja, o estudo da morte. Inicialmente, quando constatada que a morte é inquestionável, temos uma declaração de óbito fornecida por um médico que ele realiza após o exame pessoal do corpo. Mas para que ele possa verificar a realidade dessa morte, ele tem que ir atrás de provas inequívocas de cessação da vida nesse corpo que lhe é apresentado. No entanto, o diagnóstico da morte não é algo subjetivo, pois ele baseia-se no estudo de uma série de fenômenos objetivos, sejam mais ou menos imediatos, que vêm ocorrendo no corpo. Tais fenômenos podem ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro seria os sinais de cessação da vida ou os sinais abióticos. Já o segundo grupo são os sinais positivos de morte ou fenômenos cadavéricos. Dentro do grupo dos sinais abióticos, nós temos as provas circulatórias, que podem ser constatadas, por exemplo, com a ausência de batimentos cardíacos. As provas respiratórias, que se baseiam na pesquisa da parada respiratória. Provas químicas, que se baseiam na pesquisa de substâncias ou modificações que se originam nas fases iniciais da decomposição, por exemplo, quando tem uma eliminação de ácido sulfídrico gasoso. E também temos as provas neurológicas, que se baseiam na ausência da atividade cerebral. As lesões intravitam e pós-mortem. É indispensável para o operador do direito reconhecer as lesões se foram feitas ainda em vida ou depois da morte. Diante disso, estuda-se algumas características básicas que indicam que a lesão ocorreu quando a pessoa ainda estava viva. Por exemplo, quando temos a presença de uma hemorragia, uma reação inflamatória, uma reação vascular. Um exemplo de reação vascular seriam as flictenas, que são aquelas bolhas de água que dão quando você tem uma queimadura de 2º ou 3º grau. Outras bem interessantes, pouco conhecidas também, são as arborescências de Lichtenberg. São sinais causados na pele quando ocorre uma descarga de eletricidade natural. Já as marcas de Jelinek são advindas de descargas de eletricidade industrial. Nisso ainda temos a miscelânea. Dentro da miscelânea nós temos o cogumelo de espuma, que é uma massa espumosa que se transforma na boca e no nariz de pessoas que morreram por asfixia mecânica, principalmente por afogamento. Temos também fuligem nas vias respiratórias, presença de monóxido de carbono no sangue, espasmos cadavéricos e outros. Todos esses mencionados são algumas características que indicam que a lesão ocorreu quando a pessoa ainda estava viva. Os fenômenos cadavéricos, eles decorrem da cessação da vida. Começam a ocorrer no corpo uma série de modificações que caracterizam a evolução e transformação que vai afetando o cadáver. Esses fenômenos são tão úteis para a boa aproximação do tempo transcorrido desde o óbito e é o que nós precisamos para conceituar a cronotanatognose. Dentro dos fenômenos cadavéricos, temos os fenômenos abióticos, que podem ser divididos em imediatos e consecutivos. E também temos os fenômenos transformativos, que podem ser divididos em destrutivos ou conservadores. No entanto, diante da extensão do tema, falaremos apenas dos fenômenos abióticos imediatos e consecutivos, de forma ampla. Dentro dos sinais imediatos da morte, o mais importante para permitir o diagnóstico positivo da morte real seria a parada respiratória, a parada cardiovascular e a cessação da atividade do sistema neural central. Os outros sinais abióticos imediatos são consequências dessa interrupção da tríade vital, por exemplo, a palidez cadavérica, a perda do tônus muscular ou a dilatação das pupilas. Quanto aos sinais consecutivos da morte, eles vão se instalando de forma progressiva e são verificados só depois de certo tempo, geralmente depois de 1 hora. A exemplo, a desidratação cadavérica, que
córnea fica opaca, o esfriamento do cadáver é quando o corpo vai perdendo calor até se igualar à temperatura do meio ambiente. Os livores hipostáticos, que são as manchas arroxeadas que aparecem na pele após a morte, devido ao acúmulo de sangue nas áreas mais baixas do corpo, por conta da ação da gravidade. E também temos a rigidez cadavérica. E a rigidez cadavérica ela é variável e ela gira em torno de 2 horas, com um tempo mínimo de 30 minutos e o tempo máximo de 6 horas. Além disso, a rigidez cadavérica é um fenômeno progressivo. Ela segue uma marcha descendente, ou seja, atinge primeiro os músculos mandibulares, após o músculo pescoço, do tórax, membros superiores, abdômen e, por último, os membros inferiores. Essa rigidez ela dura entre 24 e 36 horas e depois inicia-se o processo inverso com a resolução da rigidez. Para fechar esse podcast, vamos falar brevemente sobre fenômenos transformativos que, como mencionados, podem ser destrutivos ou conservadores. Dentro dos destrutivos, temos a autólise, que é um processo autodestrutivo de células e tecidos, e esse opera sem interferência externa. Temos a putrefação, que, como é de conhecimento da maioria, é um processo de decomposição da matéria orgânica por bactérias e pela fauna macroscópica, que acaba por devolver o corpo a uma condição de matéria inorgânica. Dentro dos fenômenos conservadores, temos, por exemplo, a saponificação ou adipoceira. Por que tem esse nome? Porque o corpo ele vai apresentar um aspecto branco amarelado, similar ao queijo ou a um sabão de barra. Dentro dos conservadores também temos a mumificação, a petrificação, a coreificação. A coreificação seria o quê? Quando os cadáveres são deixados em urnas metálicas totalmente seladas, a pele do cadáver fica com aspecto, cor e consistência de couro recentemente curtido. Temos também o congelamento. E assim a gente encerra o episódio de hoje. Obrigada por me ouvir e até o próximo. Este programa é uma edição de Brightside Edições.